Oi, crianças! Vamos agora para a nossa segunda videoaula dessa terça-feira, 29/12, com aula de matemática. E hoje nós vamos revisar sobre o conteúdo gráficos e tabelas. Então, vocês já sabem que há várias formas de organizar informações e que nós podemos usar os gráficos e as tabelas. Mas o que é gráfico e tabela? Vamos aqui lembrar. Gráficos e tabelas são formas de organizar dados ou valores numéricos. E hoje nós vamos aprender a organizar informações em uma tabela e em um gráfico de colunas simples. Por exemplo, nós temos aqui alguns brinquedos. Então, nós vamos primeiramente organizá-los através de uma tabela, com o nome dos brinquedos e suas quantidades. Então, a tabela ela é formada dessa maneira, com colunas, nesse caso aqui temos duas colunas, tá bom? Que é essa e essa. E temos aqui as linhas, tá bom? Dessa maneira. Há várias linhas. Então, nessa tabela, nós vamos colocar aqui o nome dos brinquedos e as suas quantidades, tá bom? Nós vamos aqui colocar todos os brinquedos que tem dentro desse conjunto, depois quantificar cada um deles. Vamos lá. Temos aqui os brinquedos: ioiô, carrinho, bola, boneca e peão. Agora nós vamos colocar a quantidade de cada um deles. Vamos começar com o ioiô, tá bom? Vamos aqui contar quantos ioiô tem. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 ioiôs. Aí, vamos colocar o número 6 aqui. Agora, vamos colocar a quantidade de carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos 8 carrinhos. Vou colocar o número 8. Agora, vamos contar quantas bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 bolas. Agora, vamos contar a quantidade de bonecas. 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 bonecas. E agora, a quantidade de peões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 5 peões. Então, colocamos aqui a quantidade de cada um deles, não foi isso? Agora, nós podemos também colocar a quantidade de brinquedos no total, que é 34. Então, nós temos aqui a quantidade de cada um desses brinquedos: ioiô 6, carrinhos 8, bolas 9, bonecas 5 e peões 6. E aí, contando 6 mais 8 mais 9 mais 5 e mais 6 é igual a 34, tá bom? Agora, nós vamos organizar essas mesmas informações que nós colocamos na tabela. Agora, vamos organizar em formas de gráfico, tá bom? Então, nós vamos organizar em formas de gráfico. Primeiro, nós criamos uma linha na horizontal e colocamos os brinquedos que temos. Essa linha aqui, ó. Colocamos essa linha. E aí, vamos colocar os brinquedos, que é o ioiô, carrinho, bola, boneca e peão, tá certo? Para cada brinquedo, certo? Nós vamos colocar um quadrinho para cada brinquedo, tá bom? Então, vamos ver aqui a quantidade de cada um. Nós já temos a quantidade de cada um nas tabelas, agora nós vamos colocar ela dentro do gráfico, tá bom? Então, temos aqui peão, nós temos 6, aí colocamos aqui 6 quadrinhos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pintamos 6 quadrinhos. Carrinhos, nós temos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bolas, nós temos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bonecas, temos 5. 1, 2, 3, 4, 5. E peões, nós temos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, nós
colocamos aí em formas de colunas, cada um dos brinquedos, tá bom? Então, nós formamos aqui o gráfico, certo? Lembrando que o gráfico, ele sempre, nós começamos a quantificar pintando os quadrinhos de baixo para cima, tá bom? Nunca é de cima para baixo, é de baixo para cima, tá certo? Então, agora nós vamos ver aqui outros componentes que também tem no gráfico, tá bom? Ó. E no gráfico, nós podemos também criar um título, tá bom? O título desse gráfico é quantidades de brinquedos, tá bom? Então, no gráfico também pode ter o título, tá certo? E agora, também nós vamos colocar uma linha, fazer essa linha aqui, ó, na vertical. E colocar os números, certo? Colocar e ver direitinho isso no gráfico. Quantos brinquedos, no caso aqui, brinquedos tem. Como a maior quantidade de brinquedos é o 9, aqui temos o número do 0 até o 9, certo? Porque a maior quantidade de brinquedos que temos aqui na tabela é 9, certo? Então, colocamos de baixo para cima, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, agora nós podemos, com auxílio da tabela, nós podemos observar qual brinquedo tem em maior ou menor quantidade, certo? Só observando pela altura das colunas. Quem é que tem mais, quem é que tem menos, quem é que tem quantidades iguais, tá certo? Então, vamos ver isso agora. Ó, nós vamos aqui observar a altura, tá bom? De cada um das colunas, de cada um dos brinquedos, certo? E aí ver qual é o que tem, qual é a coluna mais baixa aí. A coluna mais baixa que nós podemos observar aí é da boneca, certo? A boneca, então, é o brinquedo que tem menor quantidade, pois ela só tem 5, ó. Vamos observar aqui, ó, só tem 5, tá bom? Vamos fazer aqui uma linha melhor. 5, só tem 5, certo? Então, a boneca tá em menor quantidade. Agora, vamos ver aqui o que tem maior quantidade. A coluna mais alta é a da bola, ó. Então, temos quantas bolas? Temos 9, certo? É a maior quantidade. E nós temos 2 brinquedos aí com as alturas iguais, certo? Que é aqui o ioiô e o peão, ó. Ele tem a mesma quantidade, que é 6, certo? Então, a boneca tem menor quantidade, que é só 5. A maior quantidade é a bola, que tem 9. E com a mesma quantidade, com a quantidade igual, é o peão e o ioiô, certo? Que tem 6, cada um deles, tá bom? E aí tem o carrinho, que tem 8. Ele nem é menor, nem é maior e nem é quantidade igual, certo? Então, nós podemos colocar também o total, certo? O total soma todas as quantidades de brinquedos que nós já vimos, que dá 34. E aí, quando fazemos isso, basta a gente contar aqui, ó, 6, mais 8, mais 9, mais 5 e mais 6, que é igual a 34, tá bom? Então, nós podemos colocar aí a quantidade total dos brinquedos. Agora, nós vamos fazer a atividade, que ela está no livro, tá bom? Na página 202, que diz assim: quantas figurinhas cada criança tem? Escreva os números. Então, Priscila, ela tem 30, então você vai colocar o número 30 aí nesse tracinho. Márcio tem 10 a menos do que Priscila, então ela tem 30 e Márcio tem 10 a menos, basta você ir fazer a subtração, 30 menos 10, que é igual a quanto? Rui tem 7 a mais do que Márcio. E aí, com a quantidade que você vai descobrir aí que Márcio tem, você vai pegar essa quantidade de Márcio e somar mais 7, que é a quantidade a mais que Rui tem. Então, colocar esse resultado mais 7 e aí você vai ver o total de figurinhas que Rui tem. Na segunda questão, Joana comprou 1,5 dúzia de ovos para fazer doces. Assinale quantos ovos ela comprou. Então, 1,5 dúzia. 1 dúzia é 12 e meia dúzia é 6. Então, você vai fazer a soma aí de 12 mais 6 e ver a quantidade de ovos que Joana comprou aí para fazer os doces. Terceira questão.
Paula e seus colegas de equipe montaram 3 empilhamentos usando cubinhos do material dourado. Então, temos aí esse aqui tem 6, outro que tem 4, outro que tem 8, certo? E aí, você vai calcular e completar quantos cubinhos foram usados no total, tá bom? Calcular 6, mais 4, mais 8. Na quarta questão, imagine que você e seus colegas vão girar, certo? Vão aí, brincar dessa roleta aí. Um clipe nessa roleta, observe os animais e os nomes deles e ligue os quadros correspondentes. Então, cair em um nome com a letra G, com a letra inicial G, isso pode acontecer ou não, ou aí você vai ver. Aí nessa roleta tem gato, pato, rato e sapo. Então, quando girar essa roleta, pode cair aí em algum animal iniciado com a letra G, sim ou não, certo? Aí você vai ligar aí para alternativa. Cair em um nome que tem 5 letras, isso pode acontecer. E outro, cair em um nome que termina com a letra O, isso pode acontecer, certo? Aí você vai ligar, tá bom? Na outra página, 203, diz assim: vimos diferentes formas de contar, contando de 1 em 1 e formando grupos de 2, certo? Então, vimos que 10 unidades corresponde a uma dezena, ou seja, 10 bolinhas é igual a uma dezena de bolinhas, tá bom? Então, contamos, lemos, escrevemos os números até 100, trabalhamos com material dourado, nele o cubinho representa a unidade 1 e a barrinha representa a dezena, que são 10, certo? Nesse caso aí nós temos 2 dezenas mais 4 unidades, que é igual a 20 mais 4, 24. Resolvemos problemas envolvendo números maiores do que 10. Aqui temos um problema. Luana tinha uma nota de R$20 e uma nota de R$5. Ela gastou R$12 no supermercado. Com quanto ela ficou? Aí você pode, primeiramente, fazer a soma. 20 mais 5, que ela tem R$25 ao todo. E ela gastou R$12 no supermercado. É só pegar esses 25 e subtrair por 12 e ver aí que sobrou R$13 para ela. Então, você vai responder aí embaixo. Você sabe ler e escrever todos os números de 0 a 100? Então, você sabe ler e escrever o nome de cada um deles de 0 a 100? Sim ou não? Certo? E aí, você responde, tá bom? Na outra página, 204, tem assim: está chegando o Natal, no caso já passou o Natal, certo? Foi na semana passada. Então, está chegando o Natal, vamos completar a árvore. Faça do lado esquerdo da linha o tracejado, a linha tracejada da mesma forma e cores que aparecem do lado direito. Então, você vai fazer aí, pintar, tá bom? Da mesma forma que tá do lado direito, você vai fazer do lado esquerdo, tá bom? Usando as mesmas cores aí da árvore, tá bom? Agora, observe os números e as letras dos quadrinhos. Aqui, cada número tem uma letra, certo? Você vai organizar e escrever abaixo esses números do menor para o maior, tá bom? Você vai colocar esses números aqui, nessas linhas, em ordem crescente, tá bom? Depois de fazer isso, o primeiro já está feito, tem aí o número 3. Então, depois de colocar os números na ordem crescente, quando terminar de preencher os quadrinhos, vai aparecer a nossa mensagem de fim de ano. Aí você vai, depois de colocar esses números na ordem crescente, cada número que for, você vai colocando a letra indicada. Tem aí já o número 3, que é a letra U. Aí depois o 3, qual é o número que vem? Vem o número 5, que é a letra M. Aí você vai colocar a letra M. E assim fazer com os números, tá bom? Lembrando que tem que colocar primeiramente eles na ordem crescente, tá bom? Não é fazer, só pegar aqui o número que tá dessa forma aqui, não. Você tem que colocar ele primeiro aqui na ordem crescente. Depois de fazer isso, cada número que tiver aqui na ordem crescente, você vai substituir pelas letras, tá bom? E aí, ver qual é a mensagem de fim de ano para você, tá certo? E a outra atividade é da folha impressa, que diz assim: matemática com os dinossauros. Observe a promoção dos dinossauros de uma coleção nas lojas 1000. Tem esse dinossauro aí que custa R$5, o outro R$3 e esse outro R$4. Veja quantos dinossauros a Alice comprou e coloque o valor que ela
pagou por cada grupo. Então, nesse grupo aí, ela pagou quanto? Ela comprou 4 desses dinossauros de R$4. Aí você vai somar quanto ela gastou comprando esses 4 dinossauros de R$4. Depois no outro, quanto ela gastou comprando esses 5 dinossauros de R$5. E depois, quanto ela gastou comprando esses 3 dinossauros de R$3, tá bom? Do outro lado, você vai observar a preferência de dinossauros da coleção de Noah entre as turmas do primeiro ano. Então, temos aí esse primeiro dinossauro, tem 4 crianças que preferem ele. Esse outro segundo aqui, vou marcar aqui para vocês verem, certo? Nesse primeiro aqui, 4 crianças preferem ele. Esse outro, preferem ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 crianças. Esse outro, 3 crianças preferem ele. Nesse outro, 9 crianças. E nesse outro, 2 crianças. Então, você vai anotar os dados de acordo com as informações, certo? O título do gráfico, nós sabemos que um gráfico tem um título. Qual é o título desse gráfico aí? A quem se dirigiu a pesquisa? Para quem foi essa pesquisa, certo? O número de alunos da pesquisa. Para você saber o número de alunos da pesquisa, basta contar cada quadrinho desse pintado, tá bom? Então, no dinossauro aí foram 4 crianças que preferiram ele, né? Aí mais 7 crianças no outro, aí 4 mais 7, depois no outro 3, aí vai somando, tá bom? Até completar os 5 dinossauros. E depois, quantos gostam aí tem aí os modelos de dinossauro e você vai colocar a quantidade que é de cada um dos gostos das crianças, tá bom? Então, essas foram as nossas atividades de hoje, de matemática. Não esqueça de enviar a foto para que eu possa corrigir, tá bom? Um abraço e até amanhã. Tchau!